Muito boa tarde a todos os participantes da Previbuy que estão aqui conosco na live. Essa é a terceira live do ano, a terceira live de cenário econômico e investimentos que a Previbuy realiza esse ano. E hoje, para a nossa agenda, a gente vai ter aqui conosco o Thiago Bellotti, da XP, que vai trazer um pouco sobre cenário econômico, e logo após, o Guilherme Benites vai falar um pouquinho sobre os resultados, mais especificamente da Previbuy. Então, aproveitem essa oportunidade para deixarem as perguntas de vocês no chat, para entenderem um pouquinho melhor qual que é a situação econômica desse momento e como vocês podem trazer isso para analisar qual que é o melhor perfil de investimento para vocês, se vocês estão no perfil correto, se há uma necessidade de fazer uma troca de perfil. Então, essa é uma excelente oportunidade para vocês poderem analisar todas essas questões, tirarem as dúvidas de vocês sobre os investimentos da Previbuy e o cenário econômico de uma maneira geral. Antes de passar a palavra para o Thiago e para o Guilherme, nosso diretor, o Acácio, vai falar um pouquinho com vocês também. Acácio. Oi, Ellen. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação de vocês. A minha participação aqui, eu acho que as estrelas aí é o Thiago Bellotti, que vai trazer as notícias do investimento, e o Guilherme Benites, que é da nossa consultoria Aditus, que fala sempre sobre os resultados da Previbuy. A gente está no dia 1º de outubro, a gente vai falar dos resultados de agosto, mas porque estamos em 1º de outubro, a gente não pode aí deixar de passar pelo menos sobre o cenário e o que o gestor está olhando, vendo aí sobre esse mês de setembro. Porque, bem da verdade, assim, a gente teve um primeiro semestre muito bom ali para os ativos de menor risco. Eu acho que lá nessa mesma época, no ano passado, a gente estava discutindo sobre a política de investimento e a gente decidiu reduzir o risco dos nossos portfólios de uma maneira geral, quando a gente concluiu a política lá em dezembro de 2023. Eu acho que essa foi uma decisão acertada. Esses ativos de risco não performaram no primeiro semestre, e os ativos de menor risco ali, muito mais presente no perfil super conservador e conservador, especialmente no perfil super conservador, performaram muito bem nesse primeiro semestre. E aí, óbvio, e a minha expectativa pessoal, a minha expectativa é que nessa segunda metade do ano, até com algumas notícias que a gente teve, que essa segunda metade do ano a gente tivesse os ativos de mais risco, de maior risco, muito caracterizado por bolsa, né, performando melhor. E aí, com esse ano, a gente teria um ano super positivo. Agosto começou um mês bom, a gente vai ver nos resultados. Setembro, a gente não tem os resultados daí de cota, mas o Thiago vai com certeza conseguir trazer alguma perspectiva, e não foi tão bom, e eu acho que essa é a dinâmica que talvez a gente vai encontrar, exceto se o Thiago trouxer outras notícias aqui, mas eu acho que essa dinâmica que a gente vai ver nos últimos 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Esse é um período que a gente começa já também a fazer essas leituras de política, de como a gente vai posicionar o nosso portfólio, e a gente faz isso a 6, 8 mãos, aí, junto com o gestor, com consultorias, enfim. Acho que o Guilherme também vai trazer um pouco dessa perspectiva. Mas o ponto principal aqui que eu quero dizer para vocês é sobre a resiliência, paciência e disciplina. A gente, com as informações que a gente tiver aqui, podem, como a Ellen falou, direcionar um pouco a nossa decisão de escolha de perfil, mas eu insisto sempre que o perfil não é algo que a gente tenha que operar
sempre que tem uma janela para mudança de perfil. A gente até mudou esse critério hoje, né? Hoje você pode mudar o seu perfil em qualquer mês, mas a decisão por mudança de perfil precisa ficar pelo menos por 12 meses. Então, acho que isso é importante, é mais saudável. Estudos apontam aí que uma mudança menos frequente nos perfis contribui mais para a sua performance, especialmente essa de longo prazo. Quando tem cenários econômicos que requerem uma diminuição de risco, a nossa política de investimento ela tem umas bandas, né, limites máximos superiores e inferiores, e é papel do gestor, do Thiago, da XP aqui, fazer essa alocação tática. Então, num cenário mais adverso, ele reduz o risco, e quando você, nesse cenário, olha para trás e muda o seu perfil, isso impacta na sua performance de longo prazo. Então, eu insisto nessas três palavrinhas, na resiliência, na paciência e na disciplina. Resiliência para a gente olhar sempre o longo prazo. Paciência aí com essas notícias mais de curtíssimo prazo aqui, sobre fiscal, enfim, e disciplina para a gente manter-se disciplinados para fazer contribuição para o plano, porque não é apenas o retorno dos investimentos, mas sim a nossa contribuição para o plano. Tem um estudo aí da Fidelity, uma empresa lá de fora, que fala que 15% de contribuição do seu salário por mês é uma contribuição que pode lhe garantir aí uma aposentadoria confortável, e aí num horizonte de 25 a 65 anos, e isso tem inúmeras variáveis aqui que não cabe nem a gente comentar. Mas nós temos estrutura para isso, ou seja, o nosso plano permite que você faça uma contribuição por mês de 15%. E a vantagem é que você vai fazer 5% e a empresa vai fazer 10%. Então, acho que condições aqui para essa acumulação, lembrando que o nosso papel aqui, o nosso horizonte é de longo prazo e para acumular para uma aposentadoria. Tenho certeza que vocês vão ter aí uma ótima apresentação do Thiago Bellodi e do Guilherme Benites. Espero que vocês aproveitem e tirem suas dúvidas. Thiago, fica aí com você a palavra. Obrigado, Acácio. Deixa eu abrir aqui a janela com o material, que é este daqui. Boa tarde a todos. Obrigado novamente pelo espaço. Eu vou passar alguns slides, que são os que a gente usa no nosso conselho mensalmente para discorrer um pouco do que aconteceu em agosto. Agosto foi um bom mês para os ativos, algumas coisas importantes acontecerem, e depois eu, de uma maneira mais sucinta, comento um pouco de setembro, que também tem informações importantes, coisas novas, então tem sido um segundo semestre agitado, como foi o ano todo. Mas quando a gente começa aqui a observar o mês de agosto, chama muita atenção o desempenho das bolsas. Então nós tivemos ali um ponto importante. O grande momento do mês de agosto foi quando o Banco Central norte-americano sinalizou o início da queda de juros. Então nós passamos os últimos 18 meses aproximadamente conversando, debatendo quando que o Banco Central americano começaria a queda de juros, se a economia americana ia entrar numa recessão, se ela ia ficar aquecida para sempre. Esse foi o grande ponto de volatilidade do mercado nos últimos períodos. O mundo inteiro assistiu a esse tema com muita ansiedade. No mês de agosto, o Banco Central sinalizou que o momento havia chegado, então o mercado embarcou num otimismo, juros em queda, sobretudo quando o pano de fundo é uma não recessão. Então, uma coisa é a gente discorrer sobre um momento de queda de juros no mundo inteiro porque um país está entrando em recessão, ou o mundo está entrando em recessão. No caso dos Estados Unidos, não é esse o motivo, ou a economia vem desacelerando como deveria, a inflação vem cedendo, mas ainda assim é um crescimento bastante expressivo. Isso impulsionou as bolsas internacionais de uma forma geral. Então, a bolsa norte-americana, o S&P, subiu 2,28, acumulando uma alta de 18% no ano. A parte de tecnologia, a Nasdaq também subindo 16%, a Europa subiu, o mundo inteiro teve uma alta de juros. Os Estados Unidos
Em setembro, iniciando o corte de juros, juntou-se a outras economias desenvolvidas que estão em queda de juros, Inglaterra, Europa, Canadá. A exceção à regra é o Brasil. O Brasil, aparentemente, é o país do contra. Então, na medida em que o governo norte-americano sinalizou o início de uma queda de juros por uma economia em desaceleração, o Banco Central brasileiro sinalizou uma alta de juros porque a economia brasileira está em aceleração. Então, nós assistimos também uma alta expressiva da Bolsa Local, o Ibovespa subindo 6,5% em agosto, o índice Small Cap subindo menos 4,5%, portanto, aqui a gente já tem uma inferência que o que subiu bem foram as commodities, principalmente, e o índice de dividendos subindo 6,7%. E o que chama a atenção no mês de agosto é que, apesar de um movimento muito expressivo da renda variável, subindo 6,5% e Ibovespa, a curva de juros, as NTNBs, não acompanharam esse desempenho muito forte. Nós tivemos um CDI encerrando em 0,87 e o IMAB, como a proxy, né, como a referência das NTNBs, aqueles ativos ligados à inflação que estão pagando IPCA mais 6 alguma coisa, não tiveram um desempenho muito bom. E esse desempenho veio por, vamos dizer assim, não um presságio, mas sinais dessa discussão que se estendeu para setembro de um fiscal mais questionado do Brasil. E aqui vai ser uma separação importante que a gente vai falar entre a bolsa e a renda fixa. Usando alguns gráficos só para ilustrar, aqui a gente tem o comportamento da curva de juros norte-americana no mês de agosto. Então, a linha azul significava os juros norte-americanos um mês atrás e a linha preta no final de agosto. Portanto, a linha preta abaixo da azul significa que o mercado abraçou a ideia de queda de juros nos Estados Unidos. Então, era um movimento que deveria ter sido celebrado pelo mundo todo. No entanto, o Brasil foi na direção contrária. A linha preta ficou acima da linha azul, porque o mercado abraçou a alta de juros aqui no Brasil. E por que essa alta de juros ela se tornou real? Ela foi materializada na super quarta no mês de setembro, e o mercado como um todo, os agentes econômicos abraçaram uma alta aqui na casa, a gente fala oficialmente em 1,5%, mas pode ser uma alta maior. Porque a gente está experimentando um período de atividade econômica forte, depois eu mostro uma tabelinha, nossa projeção de PIB na ordem de 3,1. No entanto, é um PIB muito puxado pela questão da demanda. Então, diferentemente da gente ter uma expansão econômica no lado da oferta, que seria investimento, aumento de capacidade produtiva, formação bruta de capital fixo, novas fábricas, novas estradas, aquela coisa de infraestrutura, é um crescimento muito impulsionado por consumo e demanda. Grande parte desse consumo vem de Bolsa Família e programas sociais. Agora esse consumo está competindo com as bets, então tem uma parte dos programas sociais que tem vazado do sistema. Muita gente, né, saiu no jornal essa semana, muita discussão sobre as bets em geral, mas é uma expansão de PIB por demanda, e a gente sabe que uma expansão por demanda é inflacionária, porque é consumo, a gente experimentou isso na década passada, a sociedade vai lá, gasta, você não tem aumento da oferta, e, portanto, é um crescimento de PIB inflacionário. O mercado abraçou essa alta de juros, havia uma resistência até alguns meses atrás. O mercado passou a trabalhar uma Selic para esse ano na ordem de 11,75, isso no final de agosto, depois a gente vai ver final de setembro. E para o ano que vem na casa de 12, ou seja, de 1,5% a 2% de alta de juros é o que os agentes econômicos estão precificando. Infelizmente, um movimento diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, aqui a gente tomou rumos separados no aspecto política monetária. As próprias NTNBs, que negociaram nesse patamar de 6,30, 6,20, alguma coisa, também precificando essa alta de juros, uma inflação corrente mais forte. Então, aqui o mercado de NTNBs precificando uma inflação de 4,60 para esse ano. E o que aconteceu de agosto para setembro? A questão da inflação está esquentando, ela está aumentando, por uma série de fatores. Primeiro, e muito importante, esse fiscal mais frouxo do governo injetando dinheiro na economia inflacionária, porque é um PIB por demanda, e o elemento mais novo, que a gente discutiu bastante nos nossos comitês aqui, nos nossos comitês de investimento, junto ao Acácio, ao Guilherme, aos demais membros, um IPCA escondido por conta do clima. Então, o que a gente está começando a ver agora nessas últimas semanas, quem mora no interior, minha família do interior, por exemplo, todas as queimadas de uma forma ampla, o mercado está começando a
questionar e fazer conta do quanto que a gente poderia ter de aumento no IPCA por conta da escassez hídrica e, portanto, aumento da energia elétrica. É a maior seca nos últimos 70 anos, reservatórios baixos, precisa ligar a termoelétrica. As queimadas em si, as devastações das áreas plantadas já têm afetado café, laranja e tomate, que são 3 itens básicos, entre tantos outros itens agrícolas que a gente consome no dia a dia, e também os impactos derivados em logística, em distribuição, combustíveis, né, cana-de-açúcar, minha região é de cana, pô, virou pó, tudo virou cinza. Então tem um prêmio que essa inflação ela está acelerando pelo mercado doméstico de consumo e ela pode ter um impulso adicional nessa parte de clima em geral. O que a gente fez nesses últimos 2 meses, aproveitando um pouco essas taxas dessas NTNBs pagando 6,5%, a gente aproveitou para aumentar a posição dos portfólios, comprando essas taxas que estão num patamar historicamente alto. Elas oferecem uma proteção a essa inflação que vem subindo e elas estão negociando nesse nível de 6,30, 6,40, que é um patamar bastante alto. O melhor ativo do ano segue sendo o crédito privado. O crédito privado está experimentando um fluxo massivo de captação, então todo mundo na pessoa física, os gestores, os planos de previdência, a gente está vendo um fluxo muito grande para crédito, aqui no monitoramento que a gente faz são 36 bi por mês, está começando a faltar ativo, a captação está muito maior do que a geração de ativos, emissões, isentos então nem se fala, fundo de debênture incentivada que virou o grande ativo do ano de 2024, essa captação muito expressiva do mercado de crédito leva a um achatamento dos spreads, ou seja, uma demanda excessiva por títulos de crédito, fazendo com que esses ativos se valorizem. A gente está vendo muita empresa emitir dívida a níveis mais baixos do que o seu padrão histórico, porque está tendo muita demanda, basicamente assim, se eu, Thiago, deveria pagar, se eu pedir dinheiro emprestado, alguém vai me emprestar por CDI mais 2%. Só que está tendo tanta demanda que talvez alguém me empreste a CDI mais 1%. E eu não sou um risco 1%, né? Eu deveria pagar mais caro, mas está tendo tanta demanda de crédito privado que o mercado já está quase num nível irracional. Até aqui é o melhor ativo, é a melhor contribuição de todos os perfis, sobretudo o perfil 1 e 2, o conservador e o superconservador, porque é um mercado que até aqui experimentou uma linha reta, passada Americanas e tudo mais, aqui são duas carteiras básicas de crédito privado, performando largamente acima do CDI. A gente acha que isso não perdura para sempre, porque os ativos já estão pagando muito pouco de prêmio de risco de crédito. Isso aqui já está bem assimétrico. Mas até aqui foi o grande ativo. Fazendo esses ajustes cíclicos e contracíclicos, como o Acaso comentou, a gente reduziu um pouco o crédito privado nesses últimos 2 meses nas carteiras, por achar que daqui para frente, os próximos 12 meses não serão bons como foram os últimos 12, porque os prêmios estão muito menores. E onde a gente vê um prêmio interessante é a questão da bolsa. Claro que tem que tomar muito cuidado, mas o que a gente viu de bolsa, os primeiros 6 meses do ano, essa coluninha da esquerda é o investidor estrangeiro sacando dinheiro. Foram 6 meses seguidos de saída líquida de grana, essa linha preta. E nos meses de julho e agosto, voltou o capital estrangeiro a alocar no Brasil. Ao passo que o investidor doméstico, principalmente a pessoa física, comprou bolsa no primeiro semestre, o investidor institucional, de uma forma ampla, no primeiro semestre foi comprando bolsa, mas ele aparentemente, tanto a PF quanto a PJ, jogaram um pouco a toalha aqui na renda variável, até pelo desempenho da bolsa bastante aquém no primeiro semestre, mas o gringo viu alguma coisa, o gringo trouxe dinheiro. O que o gringo viu, para resumir? Uma combinação de juros em queda, então esse é o primeiro ponto mais óbvio, né? Se o juro norte-americano está caindo, é de se esperar que o capital busque maiores retornos, isso vale para a renda fixa brasileira, sobretudo a gente tendo uma alta de juros, isso vale para a bolsa, por exemplo, mercados emergentes. O que predominou no primeiro semestre foi a bolsa americana, foi a parte de tecnologia, as 7 magníficas, né, as empresas que a gente conhece, Meta, Nvidia, Google, etc. Teve uma saída desses papéis, aparentemente estão muito caros, e aí um juro mais baixo norte-americano, uma competição um pouco menor, porque agora talvez os investidores olhem para outros ativos além de tech americana, e principalmente uma questão de que as empresas brasileiras estão começando a reportar melhores resultados,
Então, o Brasil, a gente passou um calvário aqui, uma seca muito grande num período recente, mas a lucratividade da Bolsa está mais atraente. As empresas estão entregando melhores resultados, porque a economia também está andando, e o Ibovespa é o país do contra, né? Foi a melhor Bolsa no mês de agosto. E depois a gente vai ver o que aconteceu em setembro. Basicamente, porque nós tivemos essa melhora dos setores domésticos. Então, vários setores que estavam bastante largados, que estavam sofrendo bastante no ano, performaram bem nesse mês de agosto, porque o lucro das empresas está aparecendo. A bolsa, obviamente, ela só vai subir quando tiver um fluxo de compra relevante, portanto, a gente precisa desse capital estrangeiro, é um ponto importantíssimo que a gente está monitorando. E, sobretudo, contando que tem uma expansão de lucros, as empresas estão entregando resultados. Então, nesses últimos 2 meses, entre julho e agosto, a gente comprou um pouco de bolsa para os perfis 3 e 4, taticamente, é aquela história, o longo prazo do Brasil talvez seja 30 de outubro, é 31/12 certamente. Então, a gente sabe que as coisas são muito cíclicas, o país é instável, essa questão política deu uma entornada recentemente, o fiscal, mas nessa combinação tática de uma queda de juros norte-americana, o Brasil com crescimento econômico e as empresas entregando lucro, abriu uma oportunidade para a gente comprar um pouco de bolsa. Qual bolsa? Principalmente o índice de dividendos. Aqui a gente vê a performance do Ibovespa, é basicamente Bradesco, Petrobras, Itaú, B3, Banco do Brasil, pouco espaço para small caps, e a performance do índice de dividendos também. Essas empresas, sobretudo geradoras de energia, Bradesco também, Petrobras e tudo mais. Então, são as grandes empresas consolidadas que geram caixa no Brasil. E a gente tem visto uma melhora marginal de sentimento de bolsa, então esse é um índice que é calculado aqui pelo pessoal da corretora, eles passaram a divulgar em agosto, é público, tem lá no site. O pessoal estava pessimista, mas só que estava bem mais pessimista. Para o mês de setembro ele ficou mais neutro, são 7 fatores que são calculados para tentar estimar um grau de otimismo com a renda variável. A gente vê uma melhora, não dá para ficar super otimista, não é nada disso. No entanto, do pessimista para o neutro, a bolsa se desloca, sei lá, 8 mil, 10 mil pontos. Então, esse é um tipo de movimento que está no nosso radar, que a gente capturou um pouco ali nos meses de julho e agosto, incrementando marginalmente essa posição de bolsa, mas com que viés? Tático, líquido, se for o caso, a gente põe no bolso, porque o Brasil ele ainda está bastante instável. E para fechar, então, o que nós fizemos? Na renda fixa pós-fixada, o crédito a gente até reduziu um pouco, tentando operar um pouco esse anticíclico, né? Está entregando bem menos do que entregou até aqui. A parte de NTNB é uma posição importante, porque elas estão pagando um nível historicamente bastante elevado. Nós temos uma expectativa melhor com os multimercados, foram bem reduzidos no portfólio ao longo do primeiro semestre, os multimercados entregaram muito mal. No entanto, com essa normalização, o juro lá fora caindo e o Brasil voltando a ter suas pressões, você permite que os bons gestores, poucos, menos do que antes, consigam nos entregar algum tipo de retorno diferente, seja capturando uma queda de juro americano, alguma coisinha acontecendo aqui e ali, porque o mundo deu essa, na palavra de alguns, né, clareou um pouco o horizonte, pelo menos o juro americano está caindo, a atividade está desacelerando e o Brasil está com um pouco mais do mesmo, de um PIB expansionista por conta da demanda. Então, a gente tem uma posição menor do que teve no passado, ao longo dos últimos 2 anos, mas esses fundos temos uma expectativa de uma performance melhor. A bolsa local, taticamente, a posição foi aumentada, e a renda variável global a gente também alocou a partir ali aumentou a posição em julho, e um pouquinho agora em setembro, quando teve aquela queda, para achar que a bolsa americana, entre as bolsas, é um ativo muito bom, porque também a atividade lá ela está desacelerando, mas ainda forte. E aí, só para fechar, uma cor de setembro. Então, a gente viu que agosto, isso aqui estava tudo verdinho. A gente já vê que nem está tanto. As bolsas globais performando bem, mas por conta do câmbio em reais performando mal. E o nosso mercado doméstico performando mal. Então, o Ibovespa devolvendo parte da alta no mês de setembro. A curva de NTNBs também performando negativo. Aqui a gente vê aqueles juros brasileiros que estava na ordem de 12 e pouquinho foi para 12,5. Então, de agosto para setembro, o mercado colocou mais alta de juros. As NTNBs voltaram, olha, um mês atrás elas estavam aqui nesse 6,20, 6 alguma coisa, elas voltaram para um patamar de 6,5. E a própria Bolsa, no mês de setembro, cessou um pouquinho a compra do investidor estrangeiro. Então, eles botaram 14 bi e ficaram marginalmente negativos aqui, ao passo que o investidor local seguiu sacando um pouquinho.
Principal ponto, essa dessincronia. Lá fora, os juros começou a cair, as bolsas performaram bem, mas o Brasil, a deterioração do macro doméstico e também o relatório bimestral de receitas e despesas, em que o governo basicamente, quer dizer, não é exatamente esse termo, mas de alguma forma desistiu de cumprir o arcabouço fiscal, desistiu de cumprir aquela meta, fez com que os investidores dessem uma trucada, dessem uma endurecida no discurso. Então as coisas vinham vindo bem, julho e agosto, ótimos meses. Em setembro, essa questão fiscal, política também pesou. E aqui, de novo, né, o Brasil é o país do contra. Foi a melhor bolsa no mês de agosto, e aqui a gente vê o Brasil sendo quase a pior. Só foi um pouquinho, quer dizer, em dólares, esteve entre as piores novamente. Então, não acompanhou essa melhora por conta das bolsas globais. A gente tem um destaque positivo de China, que fez aqui algumas reformas recentemente. Mas, para dizer o resumo, está tendo essa volatilidade no mercado, a gente está com uma cabeça assim de trabalhar com portfólios mais conservadores, porque o juro está alto, o mercado está difícil, e aproveitando um pouco essas oportunidades táticas, como, por exemplo, ter voltado a comprar bolsa ali no mês de julho, agosto, que ajudou um pouco os portfólios depois de muito tempo. Então, a gente ainda acha que, para a renda variável, o call de que os ativos, os lucros ainda estão sólidos, isso ainda permanece. Óbvio que tem o desafio do fiscal, óbvio que tem o desafio de fechar as contas, óbvio que tem o desafio de popularidade do governo versus expansão dos gastos, mas a parte doméstica está fazendo a sua parte, os lucros estão aparecendo, e a gente está monitorando com uma lupa muito grande o apetite do investidor estrangeiro, porque esse cara sim pode vir aqui, num mundo que vai ter menos juros e afins, a dar uma força para a nossa bolsa, porque tem uma historinha. E a bolsa global, de uma forma geral, a gente tem uma confiança maior que as coisas lá vão continuar bem, então a gente seguiu com essa posição, até comprou, como eu falei, um pouquinho quando teve aquela realização e voltou a subir, para essas apostas de renda variável. E monitorando. O que o Acácio falou é muito importante, né? Não ficar fazendo a troca dos perfis durante, o mercado está difícil, está com vol, e até para a gente ter essas perspectivas entre os quatro, numa reguinha, né? Fazendo as alocações de uma forma linear ali para cada perfil. Nós temos um último tri do ano começando com bons elementos, para, por exemplo, a bolsa, por achar que tem o lucro, tem o fluxo para a gente monitorar, as NTNBs estão num patamar aparentemente bom, mas monitorando porque o Brasil é Brasil. O Brasil sempre tem uma surpresa, sempre alguma coisa pode acontecer e a gente nunca quer ser pego de surpresa. Fechando, então, as nossas projeções para esse ano, 3,1% de crescimento, é um PIB forte, a consequência é IPCA próximo de 4,5%, eventualmente sendo revisado para cima por conta desses riscos adicionais, e oficialmente nós temos um call de alta de juros de um total de 1,5%, saindo dos 10,5% para 12%, mas como a gente viu, o mercado já está trabalhando com uma Selic mais próxima de 12,5%. Para por aqui, passo a palavra ao Guilherme, e depois a gente tem Q&A no final. Deixa eu, antes, Guilherme, de fazer até um pedido para você. Por favor, e também para complicar a vida da Ellen aí com o direcionamento acho que do vídeo. Para você tentar facilitar um pouquinho também, acho que nessas conversas, porque a minha grande preocupação é assim que antes de mais nada, Thiago, obrigado pela apresentação. Acho que é sempre muito, muito claro. Mas para ser também democrático aqui, tem participantes que às vezes não têm talvez tanta compreensão do mercado de economia. E considerando também que o Brasil, né, o brasileiro, na verdade, é muito imediatista, haja vista que a gente não faz investimento para longo prazo em previdência, mas a gente gasta 20 bilhões no tigrinho, né? Acho que tem essas bets aí, estão realmente levando muito dinheiro. Então, isso acho que
demonstração de que a gente é bastante realmente imediatista. E a preocupação com o imediatismo é que a gente não consiga, talvez, traduzir tudo isso e ficar inseguro e tomar uma decisão equivocada. De novo, a XP, o Thiago, que é o nosso gestor, ele tem a discricionalidade de fazer a gestão e ele faz as adaptações do nosso portfólio com isso. E essa perspectiva, talvez ali, eu não vou falar as palavras certas, talvez assim, mas uma negligência com o fiscal que pode apontar para essas projeções aí de aumento de juros. Isso pode prejudicar até, talvez, essa vinda do dinheiro do exterior, enfim, acho que tem essas traduções, tornar mais palatável, Guilherme, para o time aqui, enquanto você também mostra os resultados, tá? E assim eu passo a palavra para você. Obrigado, Thiago e Guilherme. Eu agradeço a ambos, obrigado a Cássio, obrigado Thiago aí pela apresentação, cara, acho que o intuito de fato aqui, né, assim, a gente bateu um pouco de papo, eu tenho para mostrar para vocês, né, a parte de resultados. Eu acredito que grande parte de vocês, né, que estão assistindo aí a essa live e que estão dedicando um pouquinho de tempo aí para nós, né, já deve ter visto esses resultados, né, então vou retomar aqui. A gente consegue contextualizar esses resultados, né, nesses termos que o Thiago colocou, tá? Mas eu acho importante, né, vamos ficar, talvez a gente pode deixar como a marca principal dessa live de hoje, né, as palavras, né, que o Acácio colocou, né, o resiliência, a paciência e a disciplina. As três, talvez, não combinam muito com a história de imediatismo que o Acácio acabou de falar, né? São temas que nos levam a pensar um pouco mais de longo prazo. E saibam o seguinte, né? Ao longo dos meses, ao longo, se bobear do dia a dia, né? O Acácio mencionou lá atrás a história das bandas, né? Então a gente tem, sem dúvida, né, num perfil mais agressivo, o nosso objetivo de alocação, ele tem um pouco mais de risco, né? Mas essas bandas, elas são utilizadas. Então, se existe uma perspectiva de repente, estarmos num cenário um pouco mais pessimista, saibam, né, que aqui a gente vai fazer um ajuste. Então, só para a gente tomar um cuidado para não duplicar, eventualmente, um ajuste que já foi feito por aqui, tá? Eu vou, gente, colocar aqui para vocês, né, os resultados. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Assim que eu encontrá-la dentre as aqui. Muito bem. Então, imagino que vocês já estejam vendo aí minha tela e começo, né, com o perfil super conservador, tá? Então, perfil super conservador, né, que basicamente, né, compõe esse perfil super conservador? É um perfil, né, que tem uma porção de caixa bastante elevada. Deixa eu colocar aqui em modo tela cheia, que fica mais fácil a leitura para todo mundo, né? Tem uma porção de caixa bastante elevada, né? Um perfil com baixo risco, e como o Acácio mencionou, né, é um perfil que nesse momento, né, já foi um perfil que ao longo do primeiro semestre entregou um resultado bastante consistente, e quando a gente olha, né, para esse terceiro TRI, né, que é o início do segundo semestre, a gente vê que o perfil continua entregando um resultado interessante. Então, a gente olha o comparativo dele no ano com o benchmark, a gente vê que o perfil está ganhando com alguma folga, inclusive, aí do benchmark, muito por conta de estar aplicado, né, nessas taxas pós-fixadas, tá? Então, falando um pouco de taxas pós-fixadas, né, que é o CDI. O Thiago mencionou para vocês que existe hoje uma preocupação, né, no mercado com a inflação, tá? É verdade, e essa é a razão pela qual o Brasil está nessa história de contramão, né, em relação a todos os demais países, né? Talvez aqui a preocupação com a inflação seja maior do que nos outros países. Os outros países estão se sentindo confortáveis em cortar juros, deixar a economia andar, né? Aqui no Brasil, o que o Banco Central está fazendo é uma política que a gente costuma chamar de um pouco mais contracionista, né? O que significa isso? Significa que o Banco Central está buscando, né, desacelerar a economia, né, para que não gere inflação. Então, o Thiago usou um termo, né, que
no termo técnico que a gente usa bastante, que é a história do PIB por demanda, né? Então, a hora que você sobe juro, o que acontece, né? Assim, a gente está lá, eu quero comprar um bem, quero comprar uma geladeira, né? A hora que sobe o juro, o impacto para mim é onde que ele se dá. A parcela vai ficar sempre maior, né? Então, na verdade, no meu salário cabem menos parcelas de menos bens, né? Então, assim, ao invés de comprar uma geladeira e comprar mais algumas outras coisas no mês, eu vou ter que escolher se eu compro a geladeira nesse mês ou compro no próximo. À medida que eu vou, né, escolhendo postergar minhas compras, né, a economia vai desacelerando. É natural que isso aconteça, né? A inflação diminui e tudo volta para os eixos. Então, é essa situação que o Banco Central tem tentado imprimir com essa história de alta de juros desde então, tá? O Banco Central lá fora está no sentido completamente ao contrário, né? Lembrando que aqui, o ano passado, a gente estava cortando juros e lá o pessoal estava parado. Então, assim, ok, estamos em ciclos inversos agora. No ano passado também estávamos, tá? E aí, um ponto que o Thiago mencionou e que eu acho que é interessante também falar para vocês é o seguinte, né? Quando a gente olha para a nossa alocação, e aí vocês vão olhar para a alocação de vocês na pessoa física, né? A gente sabe que quando a gente tem um cenário de juros bastante elevado, a gente acaba concentrando a nossa alocação um pouco mais na renda fixa, normal para todo mundo. Lá fora, o investidor não é diferente, né? A hora que o investidor lá fora olha para o cenário de juros dele e vê um cenário super alto de juros, ele fica parado lá no juro. À medida que começa a ficar na cabeça do investidor que esse cenário de juro vai diminuir, que é o que aconteceu, né, nos meses de agosto e setembro, a gente vê que esse investidor começa a migrar o investimento dele para outros ativos com mais risco. Essa é a razão pela qual, por exemplo, o investidor veio aqui, né, o investidor estrangeiro veio bastante para o Brasil em agosto. Né? Em agosto a gente viu que a bolsa subiu, o Thiago mostrou isso para vocês, muito por conta do fluxo que veio lá de fora. Então, gente, assim, a lógica desse dinheiro, né, um dinheiro indo para cá, um dinheiro indo para lá, ela é meio, assim, meio simples, né? O cara sempre vai procurar, né, se ele tem um retorno que ele consegue obter com pouco risco, tanto melhor. Se ele precisa aumentar um pouco o risco do portfólio para manter o retorno dele em níveis elevados, ok, ele vai fazer isso. Né? Então, essa dinâmica acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, né? E muito dessa dinâmica americana acaba influenciando o Brasil, porque quando o investidor global, né, ele olha a perspectiva de tomar um pouco mais de risco, o Brasil é um candidato, né? Temos aqui uma bolsa líquida, temos uma bolsa que tem muita commodity, coisa que o cara conhece, né? O Brasil é um mercado que é estável, enfim, o cara fica tranquilo de vir para cá, tá? Então, na renda fixa aqui do super conservador, a gente teve um resultado muito bom, tá? Quando a gente olha para o conservador, esse resultado aqui, ele reflete um pouco do que o Thiago também falou, sobretudo da parcela de renda fixa, né? Então ele mostrou lá as NTNBs não tiveram um bom desempenho. E por que as NTNBs não tiveram um bom desempenho? Porque o mercado começa a colocar de novo na conta um risco fiscal do Brasil. À medida que esse risco fiscal vem para a conversa, o que isso acontece? O governo capta a taxas cada vez mais elevadas. Então, assim, o mercado fala, governo, estou um pouco mais desconfiado de você. Continuo te emprestando dinheiro? Perfeitamente. Mas agora eu vou te cobrar um pouquinho mais, né? E aí, à medida que essas taxas de NTNBs vão subindo, a gente vai vendo que os investimentos de maior risco na renda fixa, eles também vão performando um pouco pior. Então, o mês de agosto foi interessante, porque quando a gente olha para a renda fixa, basicamente, né, a renda fixa teve uma performance aquém do CDI, aquém dos benchmarks, como vocês podem ver aqui. Tá? Quando a gente olha para o outro lado na renda variável foi super bem. Poxa, mas por que essa dicotomia? De novo, porque a renda variável foi puxada pelo investidor estrangeiro e não pelo investidor local. Agora, em setembro, quando a gente olha, né, as duas coisas meio que casaram. A gente tem um desempenho pior da renda fixa e também tem um desempenho um pouco pior da renda variável. Tá? Então, setembro, digamos, colocou as coisas nos termos corretos, não nos termos que a gente gostaria que colocasse, né, mas colocou tudo no termo correto. Quando a gente olha para o moderado, né, aí a gente já vê um efeito muito maior da renda variável aqui, né? Então, assim, perto do benchmark, esse mês para nós foi muito positivo, né? Então a gente teve um retorno bem acima do benchmark. Não chegamos no benchmark no ano ainda, né? Mas tivemos um retorno bastante satisfatório, né? Aproveitando essa janela de bolsa aí que foi bem melhor, tá? E aí a mesma coisa acontece no agressivo, né? No agressivo, se vocês puderem pensar assim em termos de tomada de risco, à medida que a gente vai caminhando para a direita, né, vai para um perfil um pouco mais agressivo, a gente tem alocações muito parecidas dentre os perfis, mas com proporções maiores. Então, o perfil agressivo, na verdade, ele sempre surfa melhor essa onda de bolsa do que o perfil moderado. Claro, se a bolsa for pior, enfim, né, aí na verdade o perfil agressivo tende a sofrer mais que o moderado. Mas num mês em que a gente viu uma performance muito positiva, né, da renda variável, não estranha o perfil agressivo ter sido o melhor dos nossos perfis, tá? Então, assim, agosto até agora, gente, foi um mês bom. Talvez tenha sido um dos melhores meses do ano, tá?
Infelizmente, setembro não seguiu a mesma toada. Eu acho que setembro, até a questão de cortes de juros, altas de juros, até aí estava tudo bem, o mercado não estava, digamos, muito preocupado com o que ia acontecer, isso já estava muito na cabeça do mercado, mas, né, essa perspectiva fiscal pior que a gente viu acontecendo no mercado é uma perspectiva que, infelizmente, veio para os preços, né, e deixou o mercado um pouquinho mais tenso aí no mês de setembro. Bom, acho que vale a pena também a gente falar o seguinte, o Acácio mencionou no início, né, da conversa que a gente está num momento de discutir a política de investimentos para 2025, tá? É exatamente aí que a gente se encontra e é nesse momento que a gente faz a revisão do portfólio e a gente avalia o que vai ser feito para 2025. Qual é o contexto hoje no qual a gente vê essa política de investimentos? É um contexto, como o Thiago mostrou na apresentação dele, um contexto de elevação dos juros, com uma inflação ainda razoavelmente controlada, tá? Então, assim, não me espantaria nada se todos os modelos de alocação que a gente roda e que a gente avalia para montar a política de investimentos mostrasse para nós um portfólio para 2025 com um grau de risco parecido ou até ligeiramente inferior ao grau de risco que a gente tem hoje. Isso quer dizer que a gente vai diminuir as bandas, quer dizer que a gente vai diminuir o ativismo do portfólio? Em hipótese nenhuma. Talvez a gente largue de um portfólio um pouco mais conservador, continue com bandas um pouco mais amplas, e à medida que o ano que vem vai andando, que a gente vai ficando mais seguro ou menos seguro com o ano, a gente vai fazendo ajustes no portfólio para que isso se reflita depois na cota para vocês, tá? Mas via de regra, assim, entendo eu, né? Isso a gente ainda vai discutir, temos aí 3 meses pela frente no ano, mas entendo eu que a gente vai ver uma situação, né, para o ano que vem, de um mercado um pouco mais conservador do que o mercado desse ano. Tá? O Thiago colocou, assim, a gente teve uma ótima performance dos ativos de crédito privado esse ano. A gente não espera a mesma coisa para o ano que vem. Para deixar claro aqui de novo para vocês. Estamos preocupados com a saúde financeira de alguma empresa? Não, não é isso. Na verdade, a gente só está preocupado que a demanda foi tanta, né, que as empresas hoje estão negociando a preços muito elevados, né? Então, assim, talvez isso precise se ajustar aí para as coisas ficarem um pouco mais coerentes com a realidade. Mas é só isso, né? Então, assim, a gente não quer estar nessa classe durante o ajuste de preços, não estamos preocupados necessariamente com nenhuma quebradeira ou algo como vocês viram no passado, de Americanas e afins. Não é essa a questão, tá? A questão é a gente ficar um pouco mais longe desse tipo de ativo enquanto o preço é ajustado. Tão simples quanto isso, tá? Bom, eu acho que eu usei meus 15 minutos aqui. Acácio, eu te devolvo a palavra aí, chamo a Ellen de volta, né, para a gente poder partir aí para as eventuais perguntas. Obrigado, Thiago. Ellen, tá com você aí para conduzir as perguntas, eu agradeço mais uma vez. E é isso, eu acho que a resiliência aí para a gente poder continuar fazendo as contribuições para os perfis. E eu sempre insisto, e eu não quero tomar meu tempo, mas nesses momentos em que os perfis de maior risco eles não performam tão bem, ou seja, em tese eles ficam baratos, esse é um bom momento e a gente continua fazendo as contribuições com disciplina. Essas contribuições elas compram mais cotas. As cotas estão mais baratas, então você compra mais cotas e quando então a gente espera sempre, olhando sempre para o futuro, que esses perfis tenham a sua performance atrelada, adequada ao seu risco, que a gente então tire o benefício de ter corrido esses riscos. Mas obrigado novamente. Passo a palavra para a Ellen para que ela possa fazer as perguntas que nós temos aqui no chat. Obrigado a todos. Boa tarde novamente a todos. Vamos começar então. A primeira pergunta vai para o Thiago e a gente tem a seguinte pergunta no chat. Com a projeção de aumento da taxa Selic, os ativos de crédito privado continuarão com boas performances? Como devem se comportar os spreads neste cenário? Não, quem fez a pergunta entende. A boa performance, ela continua, porém aquém do que foi a média dos últimos 12 meses. Os spreads estão comprimindo porque a demanda está gigantesca para ativos de crédito. A captação de crédito está maior do que a capacidade de geração de novos ativos. Então as empresas estão emitindo, está tendo, mas assim, está sobrando dinheiro para comprar crédito. Então o que a gente acha é que a alta de juros ela dá uma sobrevida para a classe de ativo, porque o investidor
Daqui a pouco a gente vai estar com juro de 1% ao mês novamente. Mas a originação de ativos, ela está um pouco no limite. Então, assim, a gente não vê nenhum problema, nenhum risco sistêmico de quebradeira de empresa que possa criar uma correria no crédito privado, mas a performance, ela deve seguir boa, porém, não tão boa quanto nos últimos 12 meses, porque os spreads já estão bastante achatados. Então, assim, os ativos têm um carrego menor, tem menos espaço para ganho de capital, né, para uma apreciação mais forte, mas nesse cenário de uns juros mais elevados, o fluxo de dinheiro do investidor comprando crédito, ele deve permanecer. Então, isso deve sustentar ainda uma performance boa, porém aquém da média do que foi nos últimos 12 meses. Obrigada. E aí, aqui a segunda pergunta que a gente tem, acho que o Guilherme pode contribuir um pouco também, é com relação ao cenário atual. Vocês entendem que existe uma oportunidade, agora é uma oportunidade boa para comprar fundos imobiliários? A Pravibaer vai investir nesse sentido? Perfeito. Deixa comigo então essa aqui, Thiago. Veja, os fundos imobiliários perderam bastante valor recentemente, né? Porque o fundo imobiliário, ele normalmente ele acaba sendo muito sensível à questão do juro, né? Então, assim, o mercado de crédito, o mercado imobiliário, normalmente, assim, quando você vai lá tomar um crédito para comprar a casa, né? Quanto maior for a Selic, maior também é a sua taxa. Então, esse mercado, normalmente, ele é muito influenciado por essa alta de juros que a gente viu, né? E que a gente deve continuar vendo aí ao longo dos próximos meses, como o Thiago bem mostrou. Então, assim, é um mercado ruim? Não. É um mercado que a gente continua olhando para ele, né? Mas agora é um mercado que talvez tenha ficado um pouco mais difícil. A gente tem que pensar algumas oportunidades um pouco mais claras, né? Dado que a gente está num vento meio contrário, né? Assim, a gente está tentando ir para um lado e o vento está na nossa cara, né? Então, assim, não acredito que é um mercado que ficou mais difícil, tá? Continua dentro perfeitamente do nosso portfólio, né? A gente continua olhando para os fundos, mas eu acredito que a alocação em si vai ser um pouco mais criteriosa daqui para frente. Muito obrigada. Acho que a gente volta agora para o Thiago com a seguinte pergunta. Com a guerra desencadeada entre Irã e Israel, perfis mais arrojados com maior posição em bolsa serão favorecidos pelo desempenho da Petrobras? E aí tem uma segunda pergunta que vai no mesmo sentido, que é situação Israel e Irã, o que pode impactar em Bolsa Brasil e nos mercados? Uhum. A resposta é que sim, isso tende a aumentar o preço do petróleo, portanto, contribuir para a alta de Petrobras e as outras empresas de óleo, como PetroRio e a Recôncavo, etc. Não necessariamente uma condição suficiente para carregar o Ibovespa, porque vamos supor, se a gente tem esse conflito no Oriente Médio, o preço do petróleo estoura, deve puxar a Petrobras. No entanto, a gente tem a Vale do Rio Doce e as empresas de aço que são muito ligadas à China. Essas empresas deram uma pancada positiva nesse mês, porque o governo chinês colocou uma série de medidas de estímulo, a bolsa da China subiu, sei lá, 8% esse mês, uma coisa assim. Então, vamos imaginar o efeito eventualmente nulo. O petróleo sobe, puxa a Petro, mas o minério de ferro cai por causa de China, que derruba a Vale. Então, pode ser que o Ibovespa ele tenha as outras coisas. Eu tomaria um cuidado com a relação direta. Ele ajuda a Petrobras, mas não necessariamente a Petrobras sozinha vai carregar o índice por conta das outras composições. E se o que pode afetar a bolsa, o efeito talvez mais óbvio é se isso de repente vira um conflito de uma escala maior, se poderia criar um cenário de aversão a risco no mundo, que é aquela coisa mais óbvia, né? Talvez o investidor decida resgatar de ativos de risco, de bolsa, etc., para comprar título público americano, né? Comprar ouro. O ouro talvez seja uma boa, o seguro do mundo, aquele ativo que tem essa característica de proteção. Então, o mundo meio que assim, por outro lado, é meio triste o que eu vou falar, mas se a gente pegar desde a guerra da Rússia e da Ucrânia, é como se o mundo tivesse acostumado a viver com a guerra, né? Então, lembra, aquele começo em 2022, óbvio, teve todo um impacto de commodities, teve consequências econômicas, muitas consequências civis, mas a vida continuou, né? E se a gente pensar friamente, o próprio conflito no Oriente Médio, ele vai fazer um ano semana que vem,
teve momentos mais duros, mas os mercados eles não pararam. Então, assim, é um pouco vem esse choque no curto prazo, óbvio, dependendo da escala, né? Quanto maior, pior. Mas esses dois conflitos recentes no Oriente Médio, na Rússia e Ucrânia, é como se o mundo tivesse acostumado a lidar com eles, né? Eles não têm, talvez, aquele impacto que no início as pessoas esperam. Ele certamente não ajuda, não contribui positivamente, mas recentemente esses impactos foram mais moderados. Obrigada, Tiago. Agora eu passo novamente para o Guilherme com a seguinte pergunta. As carteiras dos diferentes perfis que a Previbuy possui, possuem COI? Não. Essa é uma resposta fácil, né? Não é um ativo que é vedado pela legislação, tá? Mas é um ativo que não é utilizado porque, de fato, não parece fazer sentido nesse momento. Obrigada. Tiago, no início você mencionou sobre os efeitos das queimadas. Se os efeitos das queimadas forem observados nos preços trazendo inflação, quais movimentos táticos ou quais ativos você buscaria? O que está começando a ganhar força é a gente olhar as NTNBs curtas, que são os ativos ligados à inflação, que é uma maneira, aquele pedaço do IPCA mais alguma coisa, o IPCA da NTNB, ele poderia nos dar uma certa absorção desse choque de inflação no curto prazo. É o ativo mais óbvio, eventualmente numa segunda derivada, isso deveria se traduzir numa pressão por um juros adicional, talvez mais meio ponto, né, uma Selic a 12,5, alguma coisa, e poderia eventualmente abrir, caso bata na bolsa, criar uma oportunidade de compra na bolsa. Então, esses dois movimentos, o mais óbvio é comprar as NTNBs mais curtinhas, e eventualmente, se isso for mais um choque de mais 50 pontos, 0,5% em política monetária, e a condição para, por exemplo, Bolsa Brasil não mudar muito pelo fluxo do capital estrangeiro e o bom desempenho das empresas, talvez a gente poderia pensar em aumentar taticamente, caso os preços fiquem mais favoráveis à posição de bolsa. E um último ativo que a gente não falou, que é o câmbio, o dólar. Como fica o dólar nessa parada toda? O real tende a se beneficiar da alta de juros, porque o nosso juros vai ficar muito alto e o dos Estados Unidos muito baixo. Então volta aquela ideia de você tomar juro nos Estados Unidos, no Japão e aplicar no Brasil, que é muito mais alto. Isso deveria jogar a favor do câmbio, então a gente poderia ver uma pressão positiva para o real se apreciar com os juros subindo. Se a gente voltar no tempo, na época de Dilma e tudo mais, mesmo quando o Brasil tinha juro a 14, o câmbio era 2,5, alguma coisa assim. Mas o que poderia jogar a favor contra o real e apreciar o dólar seria esse descompasso fiscal sair mais do eixo. Então, o dólar é uma variável que a gente está tentando entender se ela é uma proteção para uma eventual piora do cenário fiscal político, ou se de repente o real vai se apreciar se de fato vier um capital estrangeiro, seja na bolsa, na renda fixa, né, se o investidor estrangeiro quiser coletar os juros do Brasil, o real poderia apreciar e a apreciação do real poderia tirar um pouco dessa pressão inflacionária. Então é meio que uma triangulação um pouco complexa no momento. Obrigada, Tiago. Eu acredito que você até tenha acabado de responder, mas eu vou fazer a pergunta caso você queira fazer algum complemento. O Plínio perguntou qual que é a perspectiva do Brasil conseguir reverter esse cenário de credibilidade econômica e assim o Brasil não vai surfar a onda da queda dos juros americano? E agora, hein? O que a gente pode falar? A pergunta ficou difícil, Tiago. O Brasil não perde a oportunidade de perder uma boa oportunidade. Exatamente. 2026, né? Brincadeiras à parte. O que o governo tem que fazer é mostrar uma credibilidade fiscal. Então, a gente está vendo o teste toda hora, botando a mão na tomada. Será que dá choque? O relatório bimestral de orçamento era um relatório bobo, mas ele criou um alvoroço no mercado, porque ali estava algumas intenções explícitas em não cumprir aquele acordo estabelecido. E aí é aquela história, né? O Brasil ele virou aquele aluno que está sempre perto da nota 5, aí quando ele começa a cair, ele faz um mínimo esforço para voltar para o 5, tira a expressão do aluno 4,5, né? Aí chora professor, a professora arredonda para 5 para eu passar de ano. Aí passa de ano. Aí começa o ano, volta a bagunçar, vai ficando distante, vai mal na prova, começa a cair. A hora que a água bate,
faz um esforço mínimo para passar de ano, para voltar para o 5, e no ano que vem volta para sempre. Então é assim, a gente não espera nenhuma surpresa positiva, tipo, pô, de repente esse aluno vai estudar, vai tirar 7, vai tirar 8, vai surpreender, vai trazer um notão para casa. É aquele aluno que está constantemente andando no limite. Então essa questão da credibilidade, com o que a gente tem de hoje, e com todas as declarações e as intenções abertas do governo, é difícil o mercado voltar a acreditar nisso, a menos que a gente tenha, de uma forma concreta, consistente, melhores resultados fiscais e que sejam acumulados, porque o modus operandi foi a arrecadação está no recorde, porque o PIB está andando e porque aumentaram os impostos. Mas como é que essa conta não fecha, né? Como é que você está no ápice da arrecadação e ainda assim está faltando dinheiro, porque está gastando muito? Essas discussões de corte de gastos, elas são muito devagares, elas só aparecem na hora da emergência. Então, a reconquista da credibilidade, ela teria de vir com uma atitude mais dura e entregar um resultado fiscal, em gastar menos dinheiro. Que, sinceramente, está um pouco distante. Vocês entendem que as eleições municipais agora, que vão acontecer no próximo final de semana, podem influenciar na alta de juros? Acho que não, acho que não, né? Acho que não. Acho que mais importante mesmo, né? Talvez seja a eleição que a gente tem no começo do ano que vem para o Congresso. Essa sim pode, né? Assim, hoje tem lá um certo embate entre governo e Congresso, então isso acaba, né? O mercado acaba olhando de forma mais positiva, porque nunca a coisa vai muito para um lado ou para o outro. Mas essas eleições de agora eu acho que é muito pouco provável, né? Que tenham força o suficiente para mexer nesse nível a nível federal. Muito obrigada, então, ao Thiago, obrigada também, Guilherme, acho que a live foi muito boa, a gente conseguiu passar por todos os temas e responder todas as perguntas que os nossos participantes deixaram aqui no chat. Eu convido a vocês, essa live vai ficar na nossa área no nosso portal, no nosso site, assim como as lives anteriores também ficaram disponíveis, então, caso algum colega de vocês tenha perdido a live de hoje, pode voltar lá e assistir, ou vocês podem também revê-la, sempre que quiserem, ainda essa semana nós vamos disponibilizar dentro do portal. E, em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato com o time da Previbuyer através dos nossos canais de atendimento. Agradeço novamente a participação de todos. Obrigada e até a próxima live. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, tchau, tchau.